Nós já estamos de volta, hoje um programa super especial, né, sobre adoção de animais. E olha essa frase, há no olhar do animal mudo palavras que só compreendem a alma dos que sabem. Bom, e este verso, gente, abre o site da Asas e Amigos, que é uma ONG que resgata e também recebe cães e gatos domésticos vítimas de abandono, crueldade e até mesmo de acidentes. E além disso, essa ONG também busca recuperar e valorizar a vida animal. E claro, promover a interação, né, entre homem, animal e o meio ambiente sustentável, que é extremamente importante. Bom, e hoje estão aqui conosco o Marcos de Mourão Mota, lá da ONG Asas e Amigos, e também a nossa colega jornalista Ana Flávia de Oliveira, com a cachorrinha, amiga, companheira de sempre. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Manhã da Verdade. Bom dia. Obrigada. Primeiro eu queria saber de você, Marcos, como que surgiu a ONG, há quanto tempo surgiu? O início realmente da ONG, ela veio com a minha formatura, com a minha profissão, como médico veterinário. Eu, desde a minha época de estudante, eu já tinha esse olhar diferenciado para aqueles animais que ninguém olha, que ninguém dá um valor. Os velhos, os idosos e os mutilados, infelizmente, são animais que até hoje ainda tem um certo preconceito, né? Então, assim, a coisa já começou com a minha formatura, que foi acumulando esse tipo de pacientes na clínica veterinária. Sim. E aí chegou no ponto que ficou insustentável, processos com a vizinhança. Aí eu tive que abrir, realmente, procurar um ambiente maior, melhor, que só veio acrescentar para os animais, né? Que foi um ambiente muito mais natural, muito mais saudável para eles, e aí os animais têm uma qualidade de vida ótima, né? Bom, nós estamos falando das ONGs, né? Ana Flávia tem 2 cachorrinhas que foram adotadas. Conta pra gente como é que foi esse processo, Ana Flávia. Eu adotei as cachorras pela ONG do Marcos, né? A Asas e Amigos. Não queria ter cachorro, não esperava mais ter cachorros, porque a minha tinha falecido, até que eu conheci as duas. E não tive coragem de separar uma irmã da outra. É a Jujuba e a Jolie. Só uma está conosco porque a outra é mais brava, né, Ana Flávia? O comportamento da outra não é bom, né, Marcos, para ficar... Personalidades diferentes. É sistemática. Ela é mais sistemática. É sua primeira experiência com adoção, Ana Flávia? Não, eu nunca comprei um cachorro. Eu não sei como que é escolher um cachorro para compra. Todos. O meu primeiro cachorro eu ganhei aos 9 anos, presente de Dia das Crianças, e ele veio embrulhadinho. Quando eu abri, era um cachorrinho que a minha madrinha pegou com uma vizinha. A vizinha estava doando, ela pegou. Então, eu nunca vivi essa experiência de comprar um animal. E essa é a Jujuba, né? Jujuba. A Jujuba e Jolie. Nós temos algumas fotos, eu pedi a produção para colocar pra gente as fotos delas. Essa é a Jolie. É difícil diferenciar, só você vai saber. Essa é a Jolie, ela é mais baixinha. Aí, delas bebezinhas. Logo que foram adotadas. Tem 5 anos, né? Que 5 você anos. Está com elas. Uma dormindo e outra acordada, né? A Jolie acordada e a Jujuba dormindo. Super confortáveis aí na sua casa. Sempre. Sempre juntas? Brigam muito? Começam brincando e terminam brigando. Mais fotos das duas aí juntinhas. Igual 2 irmãos, né? Igualzinho. Não tem como, não é? São da mesma ninhada, personalidades diferentes, não tem como. Na cama, com você. São muitos momentos de alegria, né, com as duas. São. Mudou muito a sua rotina? Mudou, porque, na verdade, hoje eu penso antes de sair como a logística, né? Como que vai ser a questão da água, da comida, da companhia. Porque aqui você está vendo, a Jujuba é uma cachorra mais independente, mas aqui, como ela está num ambiente diferente, ela quer ficar junto o tempo todo. Então, ela requer atenção também, né? Não é só adotar, isso que a gente tem que falar para as pessoas. Não é simplesmente adotar e deixar um animalzinho lá, não. Existe todo um cuidado especial, Sim, todo um cuidado. Selfie com a Jolie. Selfie, e olhou para a câmera e tudo mais. E esse amor que tem entre elas, que é muito legal. Muito bacana. Um exemplo, então, para quem está em casa e às vezes está na dúvida se vai adotar ou não, são 2 companheiras, né, Ana Flávia? Sim. Agora, Marcos, queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da ONG. Vocês recebem muitos animais lá, né? Como que é esse processo? Inclusive, animais oriundos do tráfico de animais, né? Sim, na verdade, a ONG ela foi criada, a gente teve esse olhar diferenciado para aqueles animais que ninguém
não dava atenção ou nem sabia que existia, né? Então, a nossa objetivo principal são os animais vítimas de tráfico, são os animais silvestres, né? Que eu pelo menos desconheço a nível de Brasil uma outra instituição que trabalha com esse objetivo. Então, dos animais silvestres, a gente recebe pela Polícia do Meio Ambiente, pelo IBAMA e pelo IEF, né? Eles vão para a clínica veterinária, passam por um período de tratamento e infelizmente, aqueles poucos animais que conseguem ainda ficar perfeitos, a gente retorna para a natureza, mas infelizmente a grande maioria dos animais, eles ficam com algum tipo de defeito físico, às vezes perde uma visão, perde uma asa, perde uma pata, ou às vezes a musculatura entra num processo de atrofia e não dá retorno, né? E nesse caso é mais difícil a adoção? Que para o olhar do governo seriam eutanasiados, a gente não vai fazer isso com o animal, então a gente apadrinha todos esses animais, eles vivem, né, na instituição, que seria uma aposentadoria para esses animais, que já não serve mais para o meio ambiente, mas a gente vê uma grande função para eles atualmente, seja através da educação ambiental, nas visitas técnicas que a gente promove também, então tem uma outra função muito importante. Ô Marcos, tem uma coisa interessante, eu conheço o trabalho da ONG, que muitos também têm o estresse pós-traumático, né? Então, às vezes, eles até teriam condição física de retornar à natureza, mas por essa questão eles não voltam. Na verdade, o que mais prejudica a fauna silvestre é o estresse. Mata mais do que a dor, do que a própria patologia em si, né, do tráfico. E vocês fazem todo esse acompanhamento desses animais? Faz esse acompanhamento e aí depois, no final do acompanhamento, a gente toma aquela decisão. Vai voltar de novo para a natureza? Então vamos soltar. Não tem condições de soltura? Então vai para a ONG, onde ele vai curtir a aposentadoria. E como que é esse processo de reinserir novamente esse animal no habitat natural dele? Esse processo aí já é feito por outras pessoas, outras instituições que trabalham com a soltura, né? Mas em resumo, eles são levados para uma fazenda, são colocados em viveiros apropriados, dali eles passam algum período, meses talvez, para o processo de reabilitação da musculatura e do alimento que tem na natureza naquela região. Então, os pesquisadores, né, normalmente são os biólogos, né, eles veem o alimento que tem naquela região onde eles vão ser soltos, eles vão trocando gradativamente a alimentação que a gente dá, né, fruta ou ração, por aquele alimento que tem naquela região onde eles vão ser soltos. Irem se adaptando, readaptando, na verdade. Exatamente. Né? Por um belo dia, abre-se aquele que a gente chama de portas de alçapão, abre aquela estrutura do viveiro e ali também a gente não espanta os bichos, eles ficam ali. Ficam à vontade. Ficam à vontade. Sai um, sai outro, às vezes volta, às vezes sai de novo, muitos às vezes vão embora e nunca mais a gente tem retorno de conhecimento, outros às vezes ficam ali em torno daquela fazenda. Então são fazendas já cadastradas pelo IBAMA como área de soltura. Sim. Agora eu queria que você falasse dos tipos de animais que vocês têm lá, inclusive a gente tem algumas imagens, queria mostrar um pouco aves, né? A gente por que a gente trabalha, até é o nome, né, da própria ONG, né, Asas e Amigos. Por que o Asas e Amigos? Asas vem das aves, né? E por que a gente tem uma estrutura muito mais para aves? Porque, infelizmente, são os animais mais traficados no Brasil. São os mais bonitos, né? Então, uma coloração muito forte, né? Muito marcante, né? Então, esses animais são os mais traficados. Então, a gente tem o maior número de aves. E tem também tamanduás? Tem primatas, tem as felinas, as jaguatiricas, tem os tamanduás, né? E tem um pouco de tudo. Infelizmente, né? Tem a fauna quase completa, né? Quantos animais hoje tem? Hoje a gente está em torno de 530 animais. 530 animais. E a rotatividade é grande ou não? A rotatividade é grande, porque, infelizmente, a perda desses animais também são grandes, né? Porque, por exemplo, tem outras instituições, mas recebem animais que já são mais adaptados, que não passaram pelo processo do estresse, né? Então, o estresse realmente é o que mais leva à morte desses animais. Então, infelizmente, ainda o tráfico é uma fonte muito ainda marcante, né, a nível de Brasil. O terceiro maior retorno em termos financeiros é o tráfico de animais silvestres, então ele está muito alto ainda, então a gente recebe muito e acaba perdendo muito também por causa do estresse que os animais são submetidos. Bom, né? Você me falava agora há pouco, você é referência no Brasil, né? Você recebe animais aí do Brasil inteiro. Recebemos. E me fala como é que é o dia a dia do trabalho, o trabalho de vocês lá, é uma equipe muito grande. Até que a equipe até que não é muito grande, não, poderia ser maior ainda. Mas a gente tem, né, minha esposa tem outros veterinários que ajudam, em torno de 3 veterinários, e tem os estagiários, né, que formam, né, dentro da profissão da medicina veterinária, que tem essa matéria, né, de clínica de silvestre, então a gente também dá estágio para esse pessoal que nos ajudam também bastante, né. A gente recebe os animais
que têm algum tipo de defeito. Não são todos os animais que a gente recebe, são os idosos e os necessidades especiais. É um trabalho bem específico, né? É um trabalho bem específico. E chega muito animal, chega, mesmo assim, né? Mesmo com esse filtro. Sim, mesmo com esse filtro. Agora, como que é o processo para manter a ONG? Como é que tem parcerias, apoios? Infelizmente, assim, são muito poucas empresas que nos ajudam, porque a visão da empresa é o quê? Prefere financiar um projeto de soltura porque vai ter uma visão melhor para a empresa, então é mais fácil conseguir. Menos gastos também? Né? O gasto, acho que talvez a mesma coisa, mas a visibilidade para a empresa, para um processo financiar, para um processo de soltura, é muito maior do que um processo que, no meu caso, por exemplo, o que eu tenho? 530 animais que, aos olhos do governo, não servem para mais nada, né? São aleijados, são mutilados e são idosos. Então, a empresa também acaba tendo um olhar também não muito, infelizmente, não muito bem visto e acaba também não nos ajudando. Mas eu tenho uma empresa e o que mais nos ajuda é o programa que a gente tem de padrinhos e madrinhas, né? Que são aquelas pessoas particulares que não podem ter esse animal em casa porque são silvestres e a lei não permite, né? Mas gostam de animais, têm uma sensibilidade muito grande com esses animais, então eles entram, né, através do site, entram na janelinha lá que tem um programa de padrinhos e madrinhas e passam a contribuir mensalmente. É como se eles adotassem alguns animais. A gente faz a emissão de um certificado, Sim. então ela padrinhou aqueles animais. Então, por exemplo, apareceu aí o Tamanduá Bandeira. Então, uma pessoa gostou daquele animal, quer apadrinhar aquele animal. Então, a gente faz aquela ficha de cadastro, a gente emite um certificado para essa pessoa e ela passa a nos ajudar, né, financeiramente, né, tem lá débitos mensais e a pessoa já faz o cadastro e já fica contribuindo para Então, para quem está em casa e queira contribuir, queira apadrinhar um dos animais, basta acessar o site da ONG, o site vai aparecer para vocês, né? E então passar a colaborar com os animais que lá estão. Agora, você falou dessa quantidade de animais. Eu queria que você falasse do espaço, né? Onde vocês soltam esses animais para essa reinserção. O espaço é um espaço até muito pequeno pelo número de animais. Eu tenho que fazer um certo milagre. Porque quando fala né? mais de 500, a gente pensa um espaço gigante. Gigantesco, né? Uma fazenda, né? Não, mas é um espaço até pequeno. São lotes, né, que a gente tem, um colado no outro, né? São 5 lotes, são 5.000 metros que a gente tem que abrigar todos esses animais, né? E é engraçado que até o andar da ONG é como se fosse uma cidade, né? O primeiro os viveiros eram largos, né? Hoje eles são fininhos e compridos, né? É como se fosse a casa e o apartamento. Então a gente tem que conseguir colocar todos os animais. E cada animal tem uma estrutura, um recinto diferenciado. Como eu trabalho com os animais dependentes de necessidades especiais, então eu tenho que ver. Né? Então, por exemplo, tem um gato morisco, ele chegou pra gente lá, foi atropelado, teve um traumatismo craniano, ficou cego dos 2 olhos. Ele está comigo lá até hoje. É um recinto comum? Qualquer recinto serve? Não, não serve, porque a comida, pelo olfato, ele vai chegar, mas e a água? Aí você tem que fazer uma cascata para ele escutar o barulho da água, para ele saber que naquela região ali tem a água para ele à disposição. Tem que ser adequado ao tipo do animal, ao né? tipo do trauma, Agora, as pessoas que vão lá para adotarem um animal, elas recebem também uma orientação para lidar, para cuidar dele ali no dia a dia em casa? Nessa parte da adoção, que é uma parte maravilhosa, primeiro deixar bem claro, os animais silvestres eles não podem ser adotados, eles são apadrinhados, porque a legislação do Brasil não permite a entrega desse animal lá. Quem são adotados? São os animais domésticos, né? Que são o cachorro, o gato, alguns equinos também que a gente resgata também, eu consigo, também é uma adoção para esse animal. Então, o processo de adoção, deixar bem claro, é uma coisa linda, maravilhosa. Quem adota um animal doméstico, vê a gratidão daquele animal de tal forma, e eles são muito carinhosos, são muito queridos, e eles reconhecem a pessoa que tirou ele da rua, tirou dos maus tratos e levou para casa dele. Nós temos um exemplo aqui. É uma aqui. Coisa maravilhosa. Quem adota um animal nunca mais compra um animal. Ele vai sempre ela adotar. Ouviu o que nós estávamos falando, foi dar um beijo na Ana Flávia ali. Ana Flávia, então, o que significa para você no dia a dia? Só pegando esse gancho dele, né? Falando dessa retribuição, desse carinho do animal. Como é que é o seu dia a dia? O que mudou depois que você adotou elas? Realmente, é um amor que contagia, né? É o amor delas com a gente e todo mundo na minha família ficou apaixonado, encantado. E acho que esse exemplo, né, da adoção, quando as outras pessoas vão vendo, elas vão se conscientizando. Então, acho que tem essa importância. E mudou
tudo assim para melhor na minha vida depois que elas chegaram. Aí vai espalhando, né? Você vai falando para as pessoas. E no seu caso, nós estávamos conversando com representantes de outra ONG aqui no último bloco e as meninas falavam exatamente isso, da dificuldade de adotar um cachorro adulto, que não foi seu caso, você adotou quando elas eram pequenas, né? E um cachorro preto. Por que você escolheu? E sem raça definida também, né? Verdade. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso tem muito pouco tempo, deve ter um ano mais ou menos. E eu não podia imaginar que existia esse tipo de preconceito, né, em relação à questão de não ter uma raça definida. A gente sabe, muitas pessoas não gostam, né? Teve gente que já me falou, não, vira-lata de jeito nenhum. Mas o cachorro preto, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, não fez sentido. E um dia, conversando com uma outra veterinária que eu conheci, ela disse para mim, você adotou o tipo de cachorro que ficaria num abrigo para sempre, porque é um cachorro sem raça definida e preto. Então, eu fiz isso porque quando eu vi foi amor à primeira vista, mas nunca... E quem gosta do bicho, gosta dele independentemente de ter... É uma vida, gente. É uma vida. Como. Tanto que eu não tive coragem de separar as duas. Esse trauma, ele ocorre dos dois lados. Sim. De quem vai adotar e de quem vai... E o adotante também. Quem vai, por exemplo, eu recebo vários animais de cor preta. E às vezes a gente tem que escolher muito a dedo para qual pessoa você vai passar esse animal. Porque tem esse lado do preconceito pela cor em si e tem o outro lado também de pessoas que querem adotar esse tipo de animal, a galinha preta, o coelho preto, o gato preto, para levar para um outro tipo de situação péssima, né? Sim, ou seja, vocês têm que fazer uma análise também do perfil daquela pessoa, do objetivo dela, não é se é um companheiro para ficar em casa. Um animal preto, não é para qualquer pessoa. Agora, Marcos, para finalizar o nosso bate-papo, nosso tempo já está esgotando aqui. Quem quiser conhecer os trabalhos que vocês desenvolvem, o espaço da ONG, pode visitar, como que funciona? Pode, tem que agendar comigo, né? Porque não é todo dia, todo horário que eu fico na própria. É uma rotina muito intensa, né? Então tem que agendar comigo, né? Através do telefone, pode agendar com o maior prazer. As informações vão aparecer para você em casa, né? Que caso se interesse em participar, em lá conhecer. Redes sociais também, né? Você é ativo nas redes sociais? Sim. Sempre divulga lá todas as ações? Facebook, Instagram, tudo. Tá certo, então. Marcos, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo hoje aqui no programa. Ana Flávia, parabéns. Obrigada. Teve gente hoje que se produziu para vir aqui no Manhã da Piedade, né? E tá cheia de mimos aqui na TV. E tá quietinha, se comportando bonitinha ali. Muito obrigada também pela vinda, Obrigada Ana. pelo convite. Olha só, e agora nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, eu deixo você com o Assir Antão. Eu volto daqui a pouquinho.